confiando em tua palavra, lançarei as redes. Amém? Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo acenaram seus amigos do outro barco para que viesse ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus, declarou: afasta de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Amém? Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que havia realizado, assim como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia Jesus revela a Simão: não tenhas medo, a partir desse momento tu serás um pescador, de vidas humanas. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Amém? Olha que texto muito forte, muito lindo, que existe diversas revelações desse texto e diversas riquezas. Ou seja, Jesus estava num certo dia, sendo oprimido pela multidão na beira da praia, ministrando a palavra, ensinando o povo, orientando, e talvez estava ensinando sobre o sermão da montanha, talvez estava ensinando sobre acerca do reino de Deus, estava talvez ensinando acerca de alguma cura, de algum milagre, de algum sinal, de alguma maravilha. Quando Jesus estava sendo oprimido, Jesus não viu uma outra saída a não ser pedir emprestado o barco de um daqueles pescadores que estavam à praia. Então, ou seja, existiam diversos pescadores, e esses pescadores estavam no barco lavando as suas redes, ou seja, eles estavam lavando para ir para casa, porque aquele dia não foi um dia propício, não foi um dia legal, não foi um dia a qual eles iam voltar para casa com a rede cheia, com o mantimento, com o sustento para casa. Eles estavam ali lavando as redes, e diz a Bíblia que eles ficaram por ali por algum tempo, ouvindo Jesus ensinar as multidões. E quando Jesus para de ensinar as multidões, Jesus fala: agora vamos lá para o mar, e vamos lá para bem longe, para bem fundo, para que nós possamos fazer aquilo que precisa ser feito. Então, coisas que esse texto nos ensina, que quando ele pega a rede, ele lança a rede sobre a palavra de Jesus e puxa, a rede vem cheia. E eles haviam trabalhado a noite inteira e não haviam pegado nada. Eles disseram: sobre a sua palavra lançarei a rede. E quando eles lançaram, puxaram a rede cheia. E quando eles puxaram a rede cheia, o barco ficou tão pesado de peixe que eles tiveram que chamar um outro barco para ajudá-los, para distribuir o peso e para distribuir a quantidade de peixes que haviam. Amém? Pois bem, e depois disso Jesus se revela a Pedro e fala: não tenha medo, você não vai ser mais pescador de peixes, você vai ser pescadores de homens, de almas, de vida. E ali Pedro largou tudo e foi seguir a Jesus. Então vamos às aplicações desse texto, que vai te ensinar e me ensinar que muitas vezes na nossa vida não é porque algo não deu certo, não é porque alguma coisa que você colocou seu esforço, algo que você estava acostumado a fazer, algo que você estava acostumado a fazer, e de repente não deu certo, e de repente não foi aquilo que você esperava, algo que você estava acostumado a fazer todos os dias, a sua prática normal, de repente um dia saiu fora do seu controle, e aquilo que muitas das vezes nós estamos acostumados a fazer sai do nosso controle. Significa que Deus quer fazer algo lindo, significa que Deus quer fazer algo poderoso, significa que Deus quer fazer um milagre, significa que Deus quer provar o seu coração. Então a Bíblia vai dizer que quando Pedro ele tinha deixado o seu barco na areia, a Bíblia diz que Jesus pediu para entrar no barco. E quando Jesus pediu para entrar nesse barco, Jesus pediu um púlpito para ele pregar, Jesus pediu algo para ele anunciar o Evangelho. Entenda uma coisa: tudo que você faz para o reino de Deus
você não fica de mãos vazias. Tudo que eu faço para Deus, há um retorno. Tudo que você faz para o Senhor, há um retorno. Tudo que você faz para o próximo, há um retorno. Como que eles estavam ali? Eles estavam frustrados. De repente você está frustrada, de repente você está decepcionada, porque algo que você tinha o controle, algo que você tinha a facilidade de fazer, de repente você perdeu o controle. De repente aquilo que você estava acostumada saiu fora do seu controle, das suas forças. Então a Bíblia diz que aqueles discípulos que no futuro se tornaram os discípulos, mas aqui eles só eram pescadores, ali eram só homens comuns que estavam ali desembarcando, triste, lavando as redes. O que eles estavam dizendo? Nós estamos desistindo, nós estamos abrindo mão, não dá mais, não quero mais, eu estou cansado, eu estou afadigado, eu passei a noite inteira tentando, eu passei a noite inteira fazendo o que eu sei fazer. De repente você está assim, cansada, sobrecarregada, talvez você está decepcionada, porque você há tanto tempo, a tua noite parece que não acaba, o teu tempo parece que não acaba, o problema parece que não some, a situação parece que saiu do seu controle, porque você já está tentando há muitos dias, há muitas noites, você já está tentando há muito tempo, e você está vendo que não está dando resultado, não está tendo resposta. Talvez você está dentro de um barco e você não está obtendo resposta. Talvez você está dentro de um lugar e você não está tendo a resposta a qual você desejaria. Talvez você sabe fazer, talvez você está acostumado a fazer, mas você não consegue obter a resposta a qual você desejaria. E você está decepcionada, a ponto de desistir, a ponto de ir embora, a ponto de deixar tudo, a ponto de lavar as redes, como diz um ditado popular, a ponto de chutar o balde, ao ponto de não querer mais. Eu não sei em qual área da tua vida que você está enfrentando isso, mas de uma coisa eu estou dizendo: quando você permite Jesus entrar no barco, Ele tem o endereço certo. Ele não quer o seu barco, Ele não quer a sua rede, Ele não quer a sua habilidade como pescador, Ele quer a sua alma, Ele quer o seu coração, Ele quer a sua intenção, Ele quer a sua vida. Então quando Jesus entrou no barco, Ele entrou decidido, sabendo quem Ele estava falando, sabendo com quem Ele estava falando. Jesus não erra o barco, Jesus não erra o endereço, Jesus não erra a pessoa. Talvez você está me vendo e você falou: eu nunca assisti esse pastor, nem sei quem é esse homem, eu vou parar aqui para ver. Deus não erra o endereço. Talvez era para você esta palavra, talvez era para o seu coração, porque de repente você está angustiada, você está a ponto de desistir, você está a ponto de pedir o divórcio, você está a ponto de ir embora de casa, talvez você está ao ponto de pedir as contas, talvez você está ao ponto de jogar tudo para o alto e falar assim: eu não quero mais. Talvez você está para desistir. Pedro estava desistindo da profissão, Pedro estava desistindo naquele momento e falando: não, hoje não deu, hoje não foi da forma a qual eu esperava. Talvez você saiu no propósito, no objetivo, mas não aconteceu da maneira a qual você desejava. E Jesus está dizendo assim: ó, empresta aqui o teu barco para que eu entre, empresta aqui o teu barco para que eu... Esse Acael é demais. Empreste aqui o teu barco para que eu possa entrar e fazer aquilo que eu preciso fazer. Quando você empresta a sua vida para que Jesus entre, quando você empresta a sua casa para que Jesus entre, quando você empresta tudo aquilo que você tem para que Jesus faça parte, você não ficará decepcionado. Jesus, Ele usou do barco, e quando Ele estava no barco, provavelmente Jesus observou em algum momento a atitude de Pedro. Talvez Pedro estava cansado, talvez Pedro estava afadigado, mas ele precisava ouvir a palavra. E para que muitos milagres aconteçam na nossa vida, nós precisamos aprender isso aqui. O barco estava na areia. Para que o barco pudesse
se afastar da areia para Jesus continuar, ele teria que arrastar o barco, tirar um pouco e levar para a água. Tem coisas na sua vida que você precisa se afastar. Tem coisas na sua vida que você precisa tirar da terra, tirar da areia, tirar da confiança, porque Pedro estava na areia ao ponto de sair. Talvez você está assim: estou na areia, estou na terra, firme. E Jesus fala assim: agora você vai sair da terra firme, você vai voltar no lugar onde você foi ferido, você vai voltar no lugar onde te machucaram. Pastor, mas eu não consigo, não tenho força. Então você precisa aprender que as curas que vêm sobre a tua vida é nos lugares de ferimento. Talvez Jesus vai te levar aonde o seu coração está ferido, não em lugares, mas aonde o seu coração está ferido. Jesus vai tocar na ferida para trazer cura. Era necessário Jesus tratar essa ferida que Pedro permitiu que abrisse dentro dele quando ele ficou frustrado. Imagine você trabalha como vendedor, você trabalha numa empresa, de repente você está acostumado a viver isso todos os dias, e você sabe como lidar, você sabe como vender, você sabe como negociar, mas de repente hoje o dia para você não foi o dia que você esperava. Talvez você sabe conversar, você sabe se expressar, mas o dia hoje não está para peixe. Amém? Talvez hoje você está triste, angustiado, aflito, e talvez isso tenha acumulado de outros problemas que você anda sofrendo e sendo atacado. Talvez você não acredita mais que você possa voltar a lançar a rede e viver a promessa que Deus tem para a sua vida. Talvez você está assim: ai, eu preciso bater a meta. Ai, talvez você está assim: eu preciso vencer esse desafio, essa crise. Então Pedro viveu uma crise no mar, um lugar onde era para dar peixe. Pedro não conseguiu pegar nada. Pedro estava já desistindo, lavando as redes, indo embora. Talvez na expectativa de esperar um dia melhor, talvez na expectativa de viver a deriva da sorte. E talvez você está assim. Talvez o seu coração está assim. Ele observou junto do lago 2 barcos deixados pelos pescadores que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar as redes. Então, ou seja, existiam 2 barcos, mas Jesus sabia o barco que ele teria que entrar. Existiam 2 barcos, e eu acredito que existiam pessoas com o mesmo problema, mas Jesus sabia qual era o barco que precisaria entrar. Às vezes Deus permite a crise chegar, porque Ele precisa chegar no barco da sua vida. Às vezes Ele permite a dificuldade apertar para você, porque tem gente assim que é só apertando para ela reconhecer. Tem gente assim que é só dificultando para ela se voltar para o Senhor. Tem gente que é assim, que é só as coisas sendo mais difíceis que ela começa a emprestar a vida dela para Cristo operar. Então, ou seja, se eles tivessem pegado o peixe, eles não estariam ali naquele lugar. Às vezes tem coisas que dão errado para que aconteçam coisas corretas e certas. Às vezes tem coisas que vai sair e vai dar errado para que as coisas certas de Deus aconteçam na sua vida. Às vezes você teve que passar pela dor, porque talvez você está procurando que Deus fale com você de alguma maneira, e você entrou aqui pedindo para Deus: fala comigo. Talvez às vezes é necessário algo dar errado para que Jesus fale conosco. Existiam 2 barcos, e talvez tem pessoas na mesma situação que a sua, mas Deus resolveu falar com você nessa tarde. Talvez tem pessoas que precisavam ouvir isso, mas você precisava muito mais, e Deus te trouxe aqui para dizer para você: não lave as redes, não desista, não peça as contas, não vá embora, não abra mão, não faça nada daquilo que você possa se arrepender lá na frente. Então Jesus, ele teve que ministrar a palavra distante da multidão. Tem milagres que vão acontecer na sua vida quando você estiver em locais só você e Deus. Jesus precisou tirar Pedro da areia. Jesus precisou tirar Pedro da frente do mar, da frente da multidão, que talvez a multidão estava tão preocupada nos seus anseios, nos seus desejos, que esqueceu que Pedro
e o outro grupo que estava saindo do mar, decepcionado, eles poderiam apontar, alguém poderia dizer: Jesus, olha, esses homens são trabalhadores, ó Jesus, esses homens são corretos, ó Jesus, esses homens são leais, ó Jesus. Não, ninguém deu testemunho, ninguém falou nada. Pedro estava lavando as redes. Talvez você estava assim: hoje eu vou pedir as contas, hoje eu vou sair, hoje eu vou embora daqui. Não, e Deus está dizendo para você: não acabou. Não acabou. Por mais que alguém fale para você, por mais que alguém também não fale para você, o que Deus está dizendo através da palavra dele para você, que você primeiro precisa ouvir. Para que o Pedro, ele cedesse o barco, primeiro ele precisou ouvir. E às vezes é necessário você ouvir a voz de Deus, ouvir alguém que já viveu experiências com Deus e já passou por desertos como o seu. Talvez você está passando a pior fase da sua vida. Talvez você está passando os piores momentos da sua vida. A multidão apertava Jesus e Jesus continuava falando. Às vezes o aperto é necessário para que você ouça a palavra de Deus. Às vezes o aperto é necessário para que você pare para ouvir a Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores. Então existia 2 barcos, existia 2 famílias em cada barco que os pescadores representavam. Você acha que Pedro também não estava ali indignado porque ele teria que levar o pão de cada dia para dentro da sua casa? Ele vivia da pesca. Talvez você vive de vendas, talvez você vive de negociações e você fala: esse mês tem sido difícil, mas Deus é um Deus de surpresa. Quando você entregar, confiar e descansar, Deus ele vai fazer o mover e vai trazer o sobrenatural sobre a tua vida. E quando Jesus falou com Pedro, Jesus pediu que afastasse um pouco da praia. Por quê? Às vezes o nosso coração está tão nas coisas materiais, às vezes o nosso coração está tão nas coisas visíveis, às vezes o nosso coração está tão preocupado com as coisas da terra, aquilo que eu vejo. Não, só vai acontecer se eu ver, se eu tocar, se eu sentir. Você não precisa disso, você precisa exercer a sua fé. Você tem fé. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de fé. Eu estou falando de uma pessoa que tem que ter fé. Fé você precisa ter. E às vezes vai exigir de você, o momento difícil vai exigir a sua fé. Então Jesus pediu para ele afastar o barco, porque às vezes é necessário você se desligar um pouco da terra, se desligar das coisas da terra. Às vezes é necessário você se afastar um pouco da terra, porque a terra vai te corromper, a terra vai te trazer dúvida, a terra vai te trazer medo, a terra vai te trazer confusão. Então você precisa se ligar nas coisas espirituais. A Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vão ser acrescentadas. Você parou aqui para buscar o reino de Deus, buscar uma palavra de Deus, e Deus está mandando dizer para alguém que está me assistindo, que estava desesperada, aflita, angustiada, que Jesus está dizendo: hoje você está tirando o seu barco da terra. Pastor, como assim? Você está tirando seus olhos da evidência humana. Você está tirando os seus olhos das suas forças humanas. Você está tirando os seus olhos da multidão. Você está tirando os seus olhos da concorrência. Você está olhando para aquele que é o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. E através dessa palavra ele te traz para dentro do mar, para dizer: às vezes a água agitada é necessária para que você saia da terra. Às vezes as coisas agitadas, turbulentas, é necessária para que você saia um pouco da terra. Então não há vitória sem luta, não há vitória sem guerra, não há vitória sem batalha. Mas você não pode lavar as redes e dizer: eu quero desistir, não dá mais para mim, não estou aguentando mais, eu quero parar, eu já tentei de tudo, já mudei, já fiz isso, já fiz aquilo. E Deus está mandando te dizer que esta praia, Jesus está no controle, Ele está no comando. O que Ele quer é somente o barco. Pastor, o que é o barco? A sua vida. O que é o barco? Talvez é o seu coração. Amém? E olha só, assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais lhe pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca.
O lugar onde você foi ferido, Jesus está dizendo: eu vou voltar e vou trazer cura para você. O lugar onde você foi machucado, eu vou fazer a cura vir sobre a tua vida, porque às vezes é necessário Jesus nos confrontar na nossa dor. Tanto é que Pedro, ele questionou em certo ponto, porque ele olhou e falou assim: peraí, eu passei a noite inteira, peraí, eu sei o que eu estava fazendo porque eu sou um pescador profissional. Amém? Porque às vezes a gente acha, porque sabe fazer alguma coisa, a gente acha que sabe tudo. Então Jesus teria mostrar para ele: Pedro, eu vou colocar algo nos seus olhos para mostrar a evidência do que eu posso fazer. Pela sua atitude de emprestar o barco, você vai ver a minha atitude de retribuir, porque tudo que eu faço para Deus, Ele retribui de alguma forma na minha vida, e Ele retribui muito mais daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo. Eu só preciso ser verdadeiro e sincero com Ele. Eu preciso só ser verdadeiro, sincero e crer que Ele pode fazer. Então Pedro olhou para ele e falou: opa, peraí, mestre, trabalhei durante toda a noite e não pegamos nada. Mas quando Jesus foi para o mar, Jesus não perguntou se ele tinha pegado, Jesus não perguntou o que havia acontecido, porque assim, o nosso problema é tentar explicar detalhes para quem tem o controle de tudo. O nosso problema é tentar explicar algo para alguém que sabe o que precisa fazer, sabe o que tem que fazer. O nosso problema é tentar explicar. Pedro estava tentando explicar: não, eu passei a noite inteira, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu sei o que eu estou fazendo. Pedro estava dizendo assim: mestre, eu sei o que eu estou fazendo. Eu não fui lá e simplesmente, eu não fui um amador, eu era um pescador profissional, mestre. Eu sei que eu fiz. Porque às vezes o nosso problema é colocar dificuldade onde Deus quer realizar o milagre. O nosso problema é colocar dificuldade aonde dentro da crise Deus quer colocar o milagre na nossa vida. Como é que você vai dar a evidência que Deus, de fato, Ele é um Deus vivo na sua vida? Nos momentos de crise é onde Jesus, Ele muitas das vezes nos assiste e aparece, porque se tudo estiver bem, você não vai glorificar o nome de Jesus. Ah, mas eu glorifico, está tudo bem, mas às vezes você esquece. Mas quando é na crise, na dificuldade, na adversidade, que você se volta com força, com fé, aonde você vai buscar em oração, aonde você vai buscar uma palavra, aonde você vai buscar uma resposta. E Deus está falando com pessoas aqui, eu estou pregando, e Deus está falando com pessoas que estavam como Simão. O seu papel é só ouvir e obedecer. Simão obedeceu, afastou o barco. Depois de Jesus ministrar a palavra, Simão teve a paciência e falou: tá bom, eu já pesquei, passei a noite inteira. Amém? Ele trabalhou duro a noite inteira e não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei a rede. Ele diz só o segredo: todavia, confiando em sua palavra. Sabe qual é o nosso problema? Recebemos a palavra confronta o nosso coração, confronta a nossa alma, mas na hora que nós precisamos acreditar, é nessa hora que a nossa fé esmorece. Mas se Deus falou com você, é no momento da dificuldade que você tem que falar: não, Deus falou comigo. Está tudo ao contrário, mas Deus falou comigo. Não está dando peixe, mas Deus já falou comigo. Está difícil, mas Deus já tinha falado comigo. Está apertado, mas Deus falou comigo. Está fora do controle, mas Deus já tinha confirmado para mim. Então o seu papel é crer. Pedro, mesmo ele sabendo fazer aquilo, ele falou: tá bom, Senhor, eu vou segundo a sua palavra. E uma palavra muda tudo. Uma palavra tira a pessoa do suicídio, uma palavra tira a pessoa da morte. Então, ou seja, Jesus estava dizendo para ele assim: ó, agora é hora de recomeçar. Recomeçar agora com Cristo. Porque antes você iniciou sem Cristo, mas agora você precisa recomeçar com Cristo. Sabe o que Jesus estava falando para ele? Pedro, vamos recomeçar aqui, vem cá. Vamos recomeçar. Porque começar, você começa, enfrenta os desafios, passa. Mas recomeçar é mais difícil. Os novos recomeços é muito mais difícil. Por isso que muitas das vezes a pessoa, quando recomeça, quando ela começa a recomeçar,
às vezes ela desiste porque ela fala: meu Deus, eu não vou aguentar, eu não vou suportar. Mas quando ela começa com aquele gás, com aquela força, com aquele desejo. Pode reparar, os recomeços da sua vida foram difíceis, mas é necessário recomeçar. Jesus estava falando para ele: Pedro, eu preciso do seu barco, mas eu preciso recomeçar juntamente com você. Eu vou recomeçar. Mas aí ele falou: não, mas eu fiz isso, já fiz aquilo, já usei de estratégia, já fiz aquilo outro, já liguei, já falei com o cliente, já falei com o chefe, já falei com o patrão, já falei com meu esposo, já falei com meu filho, já falei. E aí ele está falando assim: Pedro, eu quero recomeçar com você. Está entendendo? Diga amém. Ele deseja recomeçar. Ah, mas eu caí, mas eu pequei, eu não tenho graça, eu já não tenho mais postura, eu não tenho desejo, eu não tenho vontade, eu tenho vergonha, eu me sinto acusado. Aí ele está dizendo assim: ó, vamos recomeçar, Pedro. Eu quero recomeçar com você. Não, mas eu passei a noite inteira, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, mas ele falou: mas eu quero recomeçar com você, Pedro. Não adianta você criar argumentos para Deus, não adianta você criar argumentos para Cristo. Ele só está falando para você: eu preciso recomeçar com você. E como ele recomeçou? Voltando para o mesmo lugar de onde Pedro havia falhado, de onde Pedro havia caído, de onde Pedro havia se frustrado. Ele falou: eu preciso recomeçar. E quantas vezes na vida nós recomeçamos? Eu digo para você que nós estamos aqui no ministério recomeçando. E quantas vezes você teve que recomeçar? Às vezes você teve que recomeçar num novo emprego, às vezes você teve que recomeçar numa nova função, às vezes você teve que recomeçar com um novo patrão, às vezes você teve que recomeçar numa nova casa, um novo relacionamento, um novo namorado, enfim, um novo carro, uma nova família. Às vezes você teve que recomeçar de alguma maneira e você viu que o recomeço era muito mais difícil. Porque você sabe em desafios e algumas coisas você vai falar: já passei por isso. Mas Deus está dizendo assim: ó, eu estou te dando experiência para que você recomece e que você tenha maturidade. Por isso o teu recomeço vai ser um recomeço diferente, de sucesso. Mas calma, Pedro, eu vou com você. Ai, mestre. Aí ele falou assim: tá bom, então, segundo a sua palavra. Então Jesus estava dizendo assim: ó, o seu recomeço vai ser segundo a minha palavra mesmo. O seu recomeço: ai, pastor, mas eu tenho vergonha, eu falhei, eu pequei, eu caí, me sinto fraco. E Deus está falando assim: ó, recomece. Você precisa só tomar uma iniciativa. Porque Pedro poderia falar: ó, já passei a noite inteira, eu vou guardar o barco, vou lavar as redes, eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer, vou para casa descansar, eu vou. Sabe que se Pedro tivesse feito isso, Pedro estava dizendo assim: ó, eu sou covarde, eu não tenho coragem de recomeçar. Mas Jesus sabia que se ele pegasse no ponto fraco de Pedro, Pedro voltaria para recomeçar. Então Deus está dizendo para alguém: eu não sei aonde você parou, eu não sei onde você caiu, eu não sei aonde aconteceu tudo, eu não sei como foi as coisas ocorridas na sua vida, mas agora é momento e tempo de recomeçar. Recomeça. Se você entender que o recomeço ele vai trazer sobre a sua vida uma nova expectativa, e você vai viver um tempo diferente. Talvez você vai ter que recomeçar em uma profissão até a qual você não exercia. Talvez você vai ter que recomeçar do zero, e recomeçar do zero é muito difícil. Talvez você recomeçar do zero é muito complicado, porque às vezes as pessoas não vão acreditar em você, às vezes a pessoa não vai investir na tua vida, às vezes as pessoas vão dar as costas para você, vai falar: lá, tá vendo, eu já sabia, ele vai começar de novo, mas daqui a pouco vai parar. Mas o que você tem que fazer é avançar, segundo essa palavra que eu estou liberando sobre a tua vida. Tem alguém que está recebendo aí? Diga glória a Deus, e recebe, porque o recomeço é melhor do que o começo. Talvez você parou sua faculdade, recomece. Talvez você parou seu curso, recomece. Talvez você parou de fazer visita, parou de orar, parou de jejuar, parou de servir, parou de ofertar, parou de dizimar. Recomece. Talvez você parou de fazer aquilo que você fazia, amar o próximo, ajudar o próximo. Talvez você parou, e Deus está dizendo: recomece. O recomeço vai ser melhor do que o começo. Aí a Bíblia está dizendo que quando ele fez isso,
Assim procederam e pegaram uma enorme quantidade de peixe, tanto que as redes começaram a se romper. O seu recomeço vai fazer romper muitas coisas na tua vida. O seu recomeço vai trazer rompimento em muitas coisas da sua vida. Então você precisa ter uma cabeça boa, uma mente aberta, uma visão de águia. Você precisa entender: vou recomeçar, e eu não vou recomeçar com as minhas forças, eu vou recomeçar debaixo da direção da palavra de Deus. Pastor, e como eu recomeço? Jejue. Deus vai te dar a direção e a resposta. Ore, Deus vai te dar a direção e a resposta. Mas não deixe de recomeçar. Eu deixei de orar, eu deixei de agir, eu deixei de fazer, eu deixei de acreditar. Então comece, ainda que você acredite pouco, ainda que você ore pouco, ainda que você jejue pouco, mas no decorrer do tempo você vai aumentar a intensidade, para que o recomeço da sua vida seja totalmente diferente, em nome de Jesus. Mas recomece. Deus está esperando você tomar uma atitude. Deus está esperando você tomar um posicionamento. Deus está esperando você se posicionar, porque para Pedro, ele voltar para o mar, ele teve que se posicionar acreditando na palavra que havia sido liberada. Para que Pedro voltasse para o mar, ele precisou acreditar. Talvez você deixou de acreditar em você mesmo. Talvez você deixou de acreditar no chamado de Deus sobre a tua vida. Talvez você deixou de acreditar na formação que você poderia ter. Talvez você é o tipo de pessoa: eu parei lá, mas eu estou sem ânimo de voltar, eu estou sem ânimo de buscar, eu estou decepcionada, fulano não está lá, ciclano não está lá, Beltrano. Não importa, Deus está dizendo para você: recomece. E se Deus te trouxe num lugar novo para recomeçar, recomece no lugar novo. Se Deus te colocou no lugar para você recomeçar de uma forma diferente, recomece debaixo da palavra de Deus. Mas não colocaram numa função, colocaram numa posição no trabalho, colocaram em algo na empresa. Recomece, não tem problema. Sabe por quê? Quem vai te ver é Deus, quem vai te honrar é Deus, quem vai te promover é Deus, quem vai abrir a porta é Deus. Mas recomece. Eu estou desanimado, eu não vou entregar mais currículo, eu não vou mais fazer isso, eu não vou investir mais, eu não vou mais colocar o meu coração. Deus está dizendo, é para você recomeçar. Aquilo que Deus começou na tua vida, a boa obra, Ele só pode concluir quando você tiver uma atitude de recomeçar. Jesus só fez a obra na vida de Pedro depois que ele entendeu que ele precisava recomeçar. Aí vai para o mar, aí lançou a rede, e quando lança a rede, ele puxa a rede segundo a palavra que foi liberada. Pedro ouviu, obedeceu e fez direitinho como Jesus havia ordenado. Lança a rede pelo lado direito. Você vai lançar a rede, e tem pessoas que vão comer dos peixes que vai vir na sua rede. Tem pessoas que vão se fartar dos peixes que vai vir na rede. Tem pessoas que vão se alegrar com você dos peixes que vai estar na sua rede. Tem pessoas que elas vão sair também beneficiadas por causa da sua atitude de recomeçar. Tem pessoas que não parou porque estão esperando você recomeçar. Tem pessoas que não desistiu porque sabe que você vai recomeçar, sabe que você vai agir, sabe que você vai aplicar seu coração. Tem gente que está na caminhada porque você caiu, recomeçou, agora você vai recomeçar e vai seguir adiante, vai seguir em frente. Então quando Jesus disse para ele, lança a rede pelo lado direito, aquilo que ele estava carregando, da forma como o barco estava, através da atitude de Pedro, pessoas foram beneficiadas. Tem gente que vai ser beneficiada por causa da sua atitude, mas você precisa recomeçar. Tem gente que não tem nada a ver com você, vai ser beneficiada por causa da sua vida, por causa do seu recomeço e da sua atitude. Mas será mesmo? Você não sabe. Do presente você está vivendo, mas no futuro você não sabe. Quem sabe é Deus. Deus coloca a gente em situações que às vezes a gente não entende, não compreende, para que Ele possa abençoar pessoas que eu não conheço. Talvez se um dia eu não quisesse recomeçar, você não estaria me ouvindo. Talvez se um dia você não quisesse estar aqui pregando, talvez você não estaria me ouvindo. Mas eu decidi no meu coração de recomeçar. Eu decidi no meu coração de começar de uma forma diferente. Antes eu pastoreava um lugar, aí eu falei, não vou ser mais pastor. Não é para mim.
Não quero, vou viver. Só que Deus falou assim: não, o escolhido não tem escolha. Toda vez que a gente tenta correr, as pessoas que tentam correr de Deus são essas pessoas que Deus pega e fala: é esse que tem um chamado. Pode notar, todos que correm são esses que têm um chamado. Agora aquele fica: não, eu quero fazer, eu tenho chamado, não sei o que. Esses não duram uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses. Mas aqueles que têm chamado, eles vão correndo, porque eles sabem da responsabilidade do chamado de Deus, eles sabem da responsabilidade do que Deus tem entregado, e aí ele vai correndo, ele vai fugindo, aí Deus vai criando situação, vai deixando a rede fechar, vai deixando a rede secar, vai deixando as coisas se apertar, para que ele entenda que quem chamou ele não foi o homem, foi Deus. Quem separou ele não foi o homem, foi Deus. Quem ungiu ele não foi o homem, foi Deus. Para que isso aconteça, eu preciso recomeçar. Quantas pessoas vão te ouvir por causa do seu recomeço? Não importa, talvez vão te ouvir numa empresa, talvez vão te ouvir numa faculdade, talvez vão te ouvir na vizinhança, talvez vão te ouvir na sua família, talvez vão te ouvir no seu bairro, talvez vão te ouvir no ônibus, no elevador, no trem, no metrô, não sei. Mas se você não recomeçar, muitas pessoas não vão te ouvir e não vão ouvir o seu recomeço. Por isso Deus está mandando dizer para alguém: recomece. Você parou no tempo, você parou no tempo, mas recomece. E diante de tamanho evento, Simão Pedro chamou todos, e ali Pedro reconheceu que foi a mão de Deus, que foi Jesus. Ele se atirou aos pés de Jesus e falou: se aparta de mim, porque o Senhor é santo, o Senhor realmente é Filho de Deus. O milagre fez ele reconhecer Jesus. Aquilo que a multidão só queria ouvir, Pedro, ele foi para adoração. A multidão ouviu, mas não teve atitude de Pedro. Entende que uma pessoa que ouve, compreende e aplica e põe em prática, ele entendeu, não importa o que as pessoas iam dizer. Pedro reconheceu: realmente você é filho de Deus, é santo, realmente eu reconheço que eu sou pecador. Quanto mais perto de Deus, mais pecador você vai se sentir. Por isso que você precisa recomeçar com Ele. Recomece com Cristo. Eu estou pregando e essa palavra está sendo direcionada ao coração das pessoas com toda a verdade. Recomece com Cristo. Então os companheiros de Pedro no barco estavam todos maravilhados por aquilo que eles estavam vendo, o milagre, aquilo que estavam acontecendo, os peixes dentro da rede pulando, e tipo assim na cabeça deles dando nó. Ué, aquilo que uma noite inteira eu passei fazendo não deu certo. Em pouco tempo, talvez em 15 minutos, 10 minutos, só foi Jesus entrar que as coisas começaram a mudar. O que o diabo gasta anos fazendo e destruindo a tua vida, em pouco tempo Deus vai realizar. Em pouco tempo Deus vai cumprir. Por isso você tem que ser sincero, verdadeiro, se entregar, orar, buscar, confiar, jejuar, acreditar, porque aquilo que o diabo passa anos fazendo, te maltratando, te trazendo doença, te trazendo enfermidade, te trazendo dor, te trazendo medo, te trazendo depressão, te trazendo angústia, o que o diabo passa o ano inteiro, Jesus, ele entra no barco e muda em pouco tempo. O que Pedro havia feito a noite inteira, Jesus fez em pouco tempo na vida dele. Aleluia. Tem coisas que o diabo vai fazer há muito tempo na vida de pessoas, mas quando elas entenderem que Jesus, ele tem que entrar no barco, e ele tem que ser o Senhor do barco, eu tenho que ouvir a voz do capitão. Não basta Jesus estar no barco e eu estar no controle. Não basta Jesus estar no barco e você estar no controle. Como assim? Se Jesus é o capitão, ele dá as ordens no barco. Não basta você dizer que é crente e você não deixar Jesus no controle.
Não basta você dizer que acredita e continuar no controle. Não basta você dizer que tem fé e ter medo. Não basta você dizer que confia, mas não deixa Jesus operar. Não basta dizer que Jesus vai salvar, se você quer salvar com as suas próprias mãos. Não basta dizer que você crê, se você no momento que aperta, você se desespera e grita e murmura e reclama. Não basta dizer que crê, se no momento que você precisa agir, você não age. Jesus tem que ser o capitão do barco. Jesus tem que ser o capitão do barco. Jesus tem que estar no controle total do barco. Quando Pedro disse assim: eu vou sobre a sua palavra, ele está dizendo: o Senhor que manda aqui. Não sou eu que mando, é o Senhor que tem o controle aqui, não sou eu que tenho o controle. É o Senhor que tem a direção aqui, não sou eu que tenho a direção. O seu papel é ouvir e obedecer. Se Ele é o capitão do barco, confie. Ele vai fazer, vai acontecer. Se Ele está no barco, mantenha-se vivo. Se você está entendendo, diga glória a Deus, diga amém. Se tem alguém vivo aí, diga glória a Deus. Jesus só fez o milagre porque Pedro deu o controle do barco para ele. É revelação para a tua vida. É revelação. Jesus só pôde fazer o milagre porque ele tinha total controle do barco. Jesus só pode fazer algo na nossa vida quando ele tem um total controle. Não adianta você falar: mas eu vou para a igreja, ai, mas eu ouço a palavra, ai, mas não sei o que. Não adianta você falar: eu conheço o pastor. Não adianta você falar: mas eu conheço a pastora. Não adianta você falar: eu vou lá na igreja. Não adianta. O que adianta é Jesus estar no controle do barco. Se você está com mais uma ou duas pessoas na sua casa, diga assim: não adianta você ir para a igreja e você ter o controle do barco. Não adianta você ouvir a palavra de Deus e você continuar no controle do barco. Fala para ela: não adianta você estar na igreja, se não tem ninguém, fala para você mesmo, pregue para você mesmo. Não adianta eu estar pregando se eu quero ter o controle do barco. Pedro só ouviu, obedeceu, lança para a direita. Quando Pedro começou a falar: não, mas eu passei a noite inteira, ele estava dizendo: não, eu sei, deixa que eu vou no barco. Jesus, desde o princípio, falou assim: vai para o fundo, vai para as águas profundas. Sabe o que ele estava falando? Eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho o controle do barco. Aí no meio do caminho Pedro fala: não, Senhor, passei a noite inteira. Aí Pedro estava dizendo: eu quero ficar na frente, eu quero ter o controle, eu sei o que eu estou fazendo. Aí Jesus falou: não é assim não. Mas aí Pedro caiu em si e falou: opa, eu vou lançar sobre a tua palavra, mestre. Então sabe o que Pedro está falando? Eu estou indo na direção da sua palavra, eu estou obedecendo a sua palavra. Se você crê no que eu estou pregando, você vai dar um testemunho extraordinário. Porque eu não estou pregando a palavra do Leandro, eu não estou pregando a palavra da pastora Roberta, não, eu estou pregando a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Aí o pastor Edmilson aí, glória a Deus. Assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, todavia, Jesus revela a Simão: não tenhas medo, a partir desse momento, tu serás um pescador de vidas humanas. O que é mais importante, eu pescar peixe ou pescar vidas humanas? O que é mais importante? Sabe o que Jesus estava mostrando para ele? Eu vou mostrar ainda algo maior para você, que não é a rede cheia, que não é o bolso cheio, que não é a conta bancária cheia, que não é as vendas, que não é isso. Eu vou mostrar algo maior, que é algo maior, que é a salvação das almas, que é a salvação das vidas. Você não vai mais ser pescador de peixe, porque o peixe é vivo. Amém? Escute isso: o peixe é vivo. Amém? Você vai pescar vidas que estão mortas. Mortas aonde? No pecado. Mortas aonde? Na prostituição. Mortas aonde? Na destruição. Você vai pescar almas mortas, mas que vão se transformar em vidas vivas para a glória de Deus. Você vai ter seu galardão não porque você vai pescar peixes,
Não porque você vai ter alguma coisa, não porque você vai ser rico, não porque você vai ter um carro bom, uma casa boa, um apartamento bom. Não. Você vai ser beneficiado porque você vai pescar homens mortos e através do meu evangelho vão se transformar em homens vivos para a glória de Deus. Homens que estavam mortos nas trevas e vão viver na luz de Cristo. Olha só a proposta de Jesus para Pedro. Olha a proposta de Jesus para Pedro. E às vezes Jesus faz algumas propostas para nós, para que nós possamos entender que o que Ele tem é melhor do que eu quero, do que Ele pode fazer é maior do que eu desejo. Então o desejo de Pedro era ir para casa com a rede cheia, mas a vontade de Jesus era fazer de Pedro um grande ganhador de almas. Talvez o que você está pedindo para Deus é tão grande aos seus olhos, Ele fala assim: coitado, eu vou mostrar para ele que ele pode ter, mas que eu posso dar algo ainda maior para ele, porque ele entendeu que recomeçar na vida dele, ele vai recomeçar diferente. Ele não vai recomeçar como um pescador apenas, ele vai recomeçar como um grande ganhador de almas. Você vai recomeçar como alguém diferente. Eu estou arrepiado, porque eu estou sentindo Deus na palavra. Diga glória a Deus. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Se você tiver a rede cheia, será que você tem coragem para ser um grande pescador de homens? Essa é a pergunta dessa palavra. O que você faria para renunciar a sua vida, aquilo, o seu sucesso? Sabe que Pedro, ele provavelmente ficaria o homem mais conhecido, rico, talvez um homem abastado por um tempo. Mas os peixes iam acabar, porque a glória humana acaba, passa, tudo passa. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus jamais passará. Passarás os céus e a terra, e a palavra jamais passará. Então, ou seja, o que ele estava dizendo: Pedro, você pode fazer uma escolha. Ou você fica com a rede cheia, ou você fica com uma expectativa que eu tenho para você, que se tornará uma realidade de grandes almas. Pedro poderia ficar, às vezes a pessoa abraça a bênção e esquece do abençoador. Às vezes a pessoa se apega tanto àquilo que ela recebeu, que ela esquece que o coração dela tem que estar em Cristo. Sabe o que Jesus fez? Eu vou confrontar Pedro, aquilo que ele mais ama fazer, aquilo que ele depende para viver, eu vou provar nele nisso, porque às vezes Deus vai provar nossa vida em coisas que, para ver se nós estamos presos àquilo. Jesus prova alguns no dinheiro, Jesus prova alguns no cargo na empresa, Jesus prova alguns na profissão, não importa. Quando Jesus nos prova, Ele já prova sabendo quem você pode ser, mas a decisão e a escolha é sua, porque muitas das vezes você vai recomeçar e as pessoas não vão acreditar em você. Pedro, ele teve que recomeçar para pescar de novo, mas ele teria que recomeçar mais uma vez, porque tudo aquilo que ele já estava feliz por ter conquistado e chamado os outros barcos para dividir, Pedro teria que abrir mão. Em alguns textos fala que ele teve que abandonar, em alguns textos fala que Pedro teve que decidir. Depende da tradução, mas eu quero ir pela tradução a qual eu estou pregando, sendo fiel a ela. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, porque você não vai pescar homens na água, você vai pescar homens na terra. Isso não é um trabalho dos anjos, é um trabalho nosso, de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É um trabalho meu, um trabalho seu. Então ele teve que voltar para a terra. Ele teve que voltar para a terra. Ele se afastou da terra, porque tem coisas que você tem que se afastar. A Bíblia diz lá em Eclesiastes 3, ele diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de abraçar, há tempo de se afastar, há tempo de amar, há tempo de perdoar, há tempo de se aborrecer, há tempo para tudo. Então era o tempo deles voltarem para a terra, para começar uma nova jornada. Olha só, o mesmo Jesus que permitiu ele pegar muitos peixes foi o mesmo Jesus que permitiu Pedro pescar homens, mas ele levou Pedro a um nível de entendimento para dizer:
é aqui que eu quero que você decida. Você não vai, eu vou pedir autorização para, não, mas eu vou falar, eu vou fazer conta. Ele não esperou Pedro fazer conta, ele não esperou Pedro olhar para a situação e falar assim, não, mas se eu vender esse peixe, eu vou ficar rico, minha família vai ficar bem. Ele falou assim, é com você, Pedrão. Porque eu acredito que Jesus deve ter falado para ele, você vai ser pescador de homens. Na hora, Pedro deve ter, e agora? Peixe, homens. Mas homens dá trabalho, peixes alimenta, peixe traz dinheiro, peixe traz recurso, peixe traz isso, peixe traz estabilidade, peixe traz crescimento, peixe, aí é homens ou peixe, é homens ou peixe, é homem ou peixe. Aí eu acredito que Pedro olhou e falou assim, eu vou seguir o mestre, porque ele sabe o que ele está fazendo. Se você entende, diga amém. Deus te chamou foi para ganhar alma.